E na aula de hoje nós vamos falar de uma coisa muito difícil para entender, né, que é a questão de homens não são iguais e a redistribuição de renda não pode mudar este fato. É muito comum, né, nós o tempo todo repetirmos que não, nós somos iguais. Todo mundo aqui tem os mesmos direitos, porque nós somos iguais. Ok? Quantos aqui já repetem isso, né? Acontece que isso não é uma verdade. Isso nós não somos iguais. Tem esse slide aqui que mostra bem, por exemplo, numa corrida, ou num estudo, se estamos estudando matemática, ou fazendo um desenho, ou desenvolvendo uma tarefa, a gente tem a oportunidade de ver que uns têm mais dificuldade que outros, né? Então, Deus não criou os homens iguais. E por que que nós... Então, o que que nós queremos dizer com todos são iguais? Né? O que realmente nós queremos é justiça. E a gente usa a palavra igualdade para traduzir por justiça. Então, por que ficamos chamando isso de igualdade, né? Até a própria Revolução Francesa, ela se baseia, né? Eu me esqueci no francês, mas é liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. Né? Então, uma própria revolução, você vai na França, Paris, vê lá, me esqueci o nome lá do monumento, em que tem lá égalité, fraternité, em suma. E é um lema. E se você perguntar a eles, o que eles querem dizer é justiça. Porque não existem as pessoas iguais. Só que, da onde surgiu isso que é possível? Quem é o pai dessa ideia? O que está por trás de você querer fazer as pessoas iguais? Aparentemente seria Deus que está por trás disso. Mas o que a gente quer dizer aqui é que não é Deus que está por trás disso. Porque Deus nos fez diferentes com um propósito. E alguém que tem um objetivo de nos confundir, criar políticas que são contraditórias, fica tentando induzir a nossa cabeça que nós somos todos iguais. E é isso que nós vamos tentar tratar hoje na aula. Então, nós não somos iguais. O que realmente queremos é justiça. E somos iguais, sim, perante a palavra de Deus, na obediência a Deus, né? E no destino de comparecer diante do trono para prestar contas do que fizermos com o que Deus nos deu para cuidar. Quanto a isso, todos nós somos iguais. Todos nós somos chamados a obedecer a palavra de Deus e um dia todos nós, independente se formos bonzinhos ou maus, compareceremos diante do trono para prestar contas. Isso a palavra de Deus diz que vai acontecer com todos. Então assim, né, Deus criou o homem com habilidade para dominar a terra, só que com a queda de Adão, fez com que o homem, sem a presença de Deus, governasse a terra para satisfazer os desejos do seu coração, em vez de seguir o plano de Deus, que é governar para servir o próximo. E dessa decisão do homem, surgiu um sistema que ele foi absorvendo ideias, introduzindo essas ideias, e criou o sistema do mundo, que nós chamamos também de humanismo, que é como o homem interpreta o que é certo e errado, né? E o problema é que nós, o cristão, né, ele usa esses princípios seculares, esses princípios humanistas, ele traz para a sua vida, ele traz para dentro da igreja, ele traz para a sua família, ele traz para os seus negócios. O que nós estamos fazendo hoje aqui é dizer, temos que parar com isso. A gente lê nas Escrituras, né, como está lá em Romanos 12:2, e não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas, ou seja, nós sabemos que nós temos que renovar a nossa mente e darmos um passo na direção, no esforço de trazer o reino de Deus, os princípios, os valores para dentro de nós, aí é um gap. Até porque os pastores não estão estudando sobre essa questão, né? Eles ficam, muito deles, parados na questão da salvação. Agora,
Então, o que nós estamos fazendo aqui é realmente dando um passo no sentido de transformar nossa mente para que nós sejamos livres e parar de interpretar a realidade através de filosofias humanas e passar a ver a realidade como Deus definiu que ela é e estão nas Escrituras. Esse é o propósito do nosso curso. Amém? E como está em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Né? Então, por que Deus não nos criou diferentes? Deus deu diferentes dons aos homens de acordo com sua vontade, para que sejam interdependentes. Né? Ou seja, o que nos une é a necessidade de uns dos outros. Se nós fôssemos autossuficientes, nós não precisaríamos uns dos outros. Às vezes o marido critica a esposa porque ela é diferente, a esposa critica o marido porque ele é diferente. Mas isso é a sabedoria de Deus. A gente tem que olhar para as pessoas diferentes e saber como elas se encaixam, como elas complementam as nossas necessidades. No caso de uma empresa, cabe ao gerente identificar em cada colaborador as habilidades, os dons que Deus deu e como eles devem se encaixar para tornar aquele negócio mais produtivo, mais eficiente. Seria muito... Você imaginou se todos tivessem a mesma habilidade e o mesmo dom? Como é que nós poderíamos tratar questões de recursos humanos, tratar questões de produtividade, questões de engenharia? Normalmente nem todos têm dons de cálculo. Então, uns que têm dons de cálculo vão tratar da parte técnica, engenharia. Outros que têm já dom de administração melhor de pessoas vão cuidar de produção, cuidar onde está o maior volume de pessoas. Então, isso cabe à gerência identificar esses dons, essas habilidades e desenvolver eles nas áreas que Deus criou eles para atuar. E as pessoas têm que se alegrar com seus dons. Elas não têm que ter inveja dos outros porque elas não têm um determinado dom. Né? O mercado, infelizmente, ele, principalmente em países subdesenvolvidos, ele é meio injusto com determinadas... Por exemplo, uma pessoa que gosta de música clássica, vai estudar música. Num país como o nosso, as chances dele de ter sucesso, ter êxito, são muito pequenas. Por exemplo, quando eu tinha jovem, adolescente, eu era apaixonado por cavalos, por fazenda, por animais. E quando chegou a época de fazer o vestibular, eu fiz um psicotécnico. E no fundo, o psicotécnico deu primeira opção, botânica, segunda opção, zootecnia. E eu fiquei super animado com aquilo. Mas eu tinha umas irmãs que já estavam no mercado de trabalho, a mais nova tinha uma diferença de 9 anos, e elas conversaram comigo: olha, essas profissões são muito difíceis. Se você quiser entrar nessa... Na época eu morava em Ipanema, mas eu não pagava as contas. Né? E eu adorava morar em Ipanema, a 3, 4 quarteirões da praia. Né? Então ela falou: se você quiser investir numa carreira como essa, você tem que abrir mão de alguns confortos. Né? Por exemplo, o melhor que você vai conseguir talvez seja ser professor de uma faculdade, ganhar um salário de 2.000, 1.900, sei lá quanto ganha um professor de botânica, zootecnia, ou talvez, na época, hoje tem as fazendas que tem tratores, então um tratorista até tem um salário, sei lá, de 20, 30 mil, mas na época trabalhar numa fazenda era para montar em cavalo. E foi mostrado uma realidade de mercado, no caso de um país subdesenvolvido, e falar: olha, minha sugestão é que você escolha uma profissão, uma segunda opção, e que você tenha, por exemplo, um sítio onde você trabalhe, tem os seus animais, tem as suas plantas como hobby. E foi daí que eu comprei o sítio que eu tenho hoje, e que, na realidade, foi uma forma de eu realizar o que eu gosto. Né? O que eu gosto é de mexer em planta, estar lá plantando, mas ir para o mercado de trabalho para ter chance de ter um emprego e conseguir sustentar uma família num bairro que fosse, ou seja, pagar uma escola adequada, escola particular para os filhos.
coisa que não seria possível se eu tivesse feito, talvez, escolhido uma daquelas profissões. Então, assim, e na misericórdia de Deus, apesar de eu gostar dessas coisas, eu consegui desenvolver uma carreira, até com certo sucesso, em outras áreas, porque Deus também dá outros dons e habilidades, né? Você perguntar o que você gosta, que o que eu gosto é ficar agarrado no pescoço de um cavalo. Você vai ser maluco? Você, não sou maluco. É o que eu gosto, né? Eu gosto de bicho, gosto de ficar agarrando cachorro, né? Gosto de cuidar de planta, é o que eu amo fazer, né? Mas nem sempre que a gente ama fazer é aquilo que vai nos dar sustento. Então, assim, a criação seria incompleta sem o homem adicionar sua criatividade e inovação ao seu desenvolvimento. Deus, ele fez a terra com os recursos minerais, mas hoje, se nós compararmos a terra como ele criou e como é hoje, nós observamos que ela está toda diferente. E o que mudou, né? O que nós observamos? Observamos aviões, observamos prédios. Quem construiu isso? Quem criou isso? Foi o homem com os dons e habilidades. Ou seja, é como se ele tivesse pintado um quadro, mas a tela branca com alguns riscos básicos. E depois o homem foi ali colorindo, colocando pássaros, colocando detalhes, né? Então, a gente vai ver que a igualdade, na realidade, é uma inveja disfarçada, né? Como exemplo de Gênesis, né, 3.5, quando a mulher ouviu dizer, né, através da serpente, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, né, do fruto, se abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Opa! Então eu posso ser como Deus, né? Foi aí que os seus olhos abriram, e o primeiro desejo das pessoas é ser igual a alguém que está acima delas, né? Esse é o primeiro passo. Começamos querendo ser igual, mas terminamos querendo ser melhor. Foi exatamente o que aconteceu com Satanás, como está escrito, como tem a passagem lá em Isaías 14, 12 a 14. Ser igual a ou como Deus foi a paixão máxima de Satanás, né? Então está escrito lá: como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte subirei, acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, né? E essa cultura é que o inimigo ele introduziu no sistema do mundo, no sistema mundial. A gente fica o tempo todo, as pessoas se comparando, querendo ser igual, mas depois que ela consegue ser igual, o objetivo dela é ser mais do que aquela pessoa, né? Então, o sistema do mundo olha para o rico e pensa: você é rico, como nós vimos aqui na aula passada, porque roubou alguém. Então, vamos resolver esse problema aumentando os impostos para que todos tenham igual, né? Você tira e redistribui. E isso, na realidade, é inveja, né? Que Isaías 5, 20 a 23 esclarece muito bem essa questão. Ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem de mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudente em seu próprio conceito, os que por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Então é um texto muito forte, e a gente poderia aplicar isso, por exemplo, na educação de filhos, né? Em pais que superprotegem, supercontrolam os filhos,
não ensinando a eles o modelo de governo de Deus, que é dar liberdade com responsabilidade, né? Ensinar eles desde pequeno a colher o fruto da desobediência, né, por exemplo. E essa falta de treinamento, quando eles chegam a uma idade maior, eles estão imaturos e eles acabam sofrendo decepções, e é um problema muito complexo isso. Por quê? Porque nós não praticamos um princípio da palavra de Deus quando eles eram pequenos. Por quê? Porque nós amamos nossos filhos, nós não queremos que eles sofram, né? E essa superproteção, esse supercontrole acaba afetando enormemente o futuro deles. O tributo de Deus é igual, 10%, seja para o rico para o pobre, né? Eu sei que muitos de vocês talvez não fiquem escandalizados de chamar o dízimo de tributo, mas não deixa de ser um tributo, né? Ele estabeleceu que é 10%, então é um tributo para que o seu reino haja expansão no seu reino, crescimento, e não cabe a nós questionarmos. Assim, os impostos deveriam pelo menos ser inferiores ao cobrado por Deus, né? Ou seja, 10%. Rico pagar mais imposto é injusto, é uma punição, como se quem tem mais roubou quem tem menos. E também reduz, como nós já vimos aqui, já falamos, né, que reduz a capacidade de investimento, geração de mais emprego e mais riquezas. Cobrar mais imposto de quem tem mais é anular a lei do plantar e colher, né? Não é justo quem se esforça, quem trabalha, colher a mesma coisa de quem prefere um sono mais longo, trabalhar menos horas por dia, ou talvez nem trabalhar, né? Então, assim, não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Para aquele que é fiel em administrar o que tem, Deus dará mais. Deus não tira daquele que tem para dar àqueles que não têm. Deus tira daquele que não pratica uma boa administração para dar àqueles que praticam uma boa administração. Então eu creio que Lucas 19, de 12 a 25, é a melhor escritura para justificar tudo aquilo que nós temos falado aqui no curso. Deus não recompensa a desobediência e não pune a obediência. Deus recompensa a boa administração, mas a administração ruim tem suas próprias consequências. E é isso que nós precisamos ter a coragem de praticar quando temos a oportunidade, naquilo que temos a oportunidade, seja com nossa família, com nossos filhos, com os empregados, com tudo, né? Recompensar sempre a boa administração. Seremos julgados pela justiça de Deus, cujas leis se resumem numa só lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Uma outra questão que a gente quer levantar nessa lição é a questão do governo civil, que é muito confuso às vezes para nós entendermos que num governo corrupto nós temos que prestar obediência, como é o caso de países como o nosso, né? Mas as escrituras são bem claras, nós vamos ler duas escrituras. A primeira é um resumo, que diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal.
Romanos 13, de 1 a 2, assim também deixa bem claro. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dele, visto que a autoridade é ministro de Deus, para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor de punições, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então esta é a verdade de Deus, que destruamos as fortalezas de Satanás, os sofismas, e dominemos a terra, servindo uns aos outros como Cristo nos serviu, com justiça igual para todos, ricos e pobres. Somos todos iguais diante de Deus para obedecer, e somente em obediência somos iguais.